Bom dia, meus amados. Hoje gostaria de abordar um tema aqui sobre os valores, porque as pessoas confundem valor com preço, mas quais são os valores de fato? E valor e preço são coisas antagônicas, apesar de parecer a mesma coisa, não é. Valores são as coisas que realmente valem a pena, que têm utilidade, que têm bom uso e que realmente compensa conquistar, né? Porque valores são coisas que a gente conquista e preço é aquilo que a gente paga. A gente paga o preço, a gente ganha o valor, conquista o valor, adquire o valor. Por isso que quando se fala que quem tem valor não tem preço, quem tem preço não tem valor. As pessoas são catalogadas mais ou menos dessa forma, né? Tem pessoas que se vendem, aquela que se vende não tem valor, ela tem preço. Muitas pessoas hoje que a gente conhece no mundo, as mais conhecidas, eu diria, porque são as pessoas que estão mais em evidências, ou mais em evidência, são as pessoas que têm preço, paga seu preço. Um artista, um jogador de futebol, um jornalista, um empresário, um gerente, um dirigente, paga seu preço para ter ele nas suas fileiras, mas nem sempre aquele preço representa o valor. Podemos ver ali, falando aqui em exemplo, né, jogadores de futebol que ganham um salário muito grande, tem um valor do seu passe, que não é passe, eu diria que é a sua propriedade, porque quem compra fica com o direito, né? Na verdade tem só preço, porque tem outros que são muito mais valiosos em termos de produtividade e o valor que é pago, né, o preço que é pago, enfim, são números, né, menores. Então tudo é relativo. Nós vemos ali políticos, principalmente hoje, que negociam o seu valor através de um preço estipulado. E aquele que tem preço não tem valor, então podemos dizer que a maioria que se vende, ou podemos até dizer a totalidade de todos aqueles que se vendem não tem valor, tem preço. E o preço é uma coisa que eu já disse antes, não se ganha, o preço se paga. Toda aquela pessoa que realmente se vende não ganha nada. Parece um paradoxo, mas é isso. Aquele que se vende vai ter de verdade de pagar o preço do seu ato, da sua atitude, e vai ser um preço muito alto. Nós vemos assim desde a infância comentários, né? São ditados populares, mas que são reais. Eu lembro que quando era criança, se eu via aqui e ali alguém dizendo que fulano vendeu a alma para o diabo, então ele pode ter ganhado rios de dinheiro, mas ele paga o preço. É interessante isso, quando a gente começa a olhar, parece que quem ganha vai pagar depois, né? Mas é assim, quem recebe deve. É a matemática ou a contabilidade da vida. Quem recebe passa a ser devedor, porque a contabilidade tem que fechar no final, no 0 a 0, né? Então o trabalho que estamos aqui hoje trazendo, áudio, podíamos dizer assim, quais os valores? Quais são os valores de fato? O valor, por incrível que pareça, o maior valor, ou os maiores valores, são exatamente aqueles que não vamos pagar nada. Quantas vezes foi dito que o universo, ele é um exímio cobrador, mas também ele é um grande doador. Como que ele cobra e também doa? Porque ele cobra daquele que transgride as regras, mas ele, com certeza, retribui muito, generosamente, aquele que se doa. Porque tudo é doação. Tudo é doação, tudo é troca no universo. E se tudo é troca, é preciso dar para receber. Quem é que vai receber se não doou nada? Não tem crédito. O crédito, ele vem na consequência da doação. Doar-se para receber. Ninguém está aqui neste planeta, escola, para ser mais esperto do que o outro, para ser mais hábil em
artimanhas e artifícios para enganar os outros. Pelo contrário, nós estamos aqui numa escola da dualidade, onde a experiência de fato é o aprendizado no equilíbrio, na troca simples. Aprender os dois lados e achar o ponto de equilíbrio. Aquele que escolher só um lado da balança está em desequilíbrio sempre, ou está muito acima ou muito abaixo. Não está no ponto do equilíbrio. E só vamos sair desta escola quando atingirmos de fato este equilíbrio. Agora chegamos num tempo final da experiência. Tudo vai se definir rapidamente. As pessoas querem tudo para amanhã. Não é assim, tudo para amanhã. É tudo para esta encarnação. Precisamos entender que tudo se define nesta encarnação. Temos a vida que tivermos, né? Seja lá 20 anos, 50 anos, 80 anos, 100 anos, não importa. Você tem esta atual encarnação para finalizar a tua grande obra existencial. Como alma encarnada nesse planeta Terra, depois de centenas, quiçá até mais de 1000 encarnações, você pode agora finalizar esta longa caminhada no mundo de provas e expiações. Eu diria que a humanidade, de um modo geral, não tem ideia da importância desta atual encarnação. Mas é a encarnação que vai definir o destino da alma, que está nesse corpo, que está encarnada. Quantas vezes foi dito aqui em textos, em áudios, nós escolhemos o nosso destino, nós estamos, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa livre escolha, estamos definindo o nosso futuro como alma, não como um corpo. O corpo físico sempre se desenvolveu e depois se terminou, porque é matéria, carbono, né? Se decompõe. Mas a alma sobrevive às suas experiências corpóreas e agora está na oportunidade de fazer a sua ascensão ou não. Ascensionar é subir um degrau na escada da vida, ser integrada a uma versão mais elevada da sua própria consciência e começar a viver em mundos melhores, não mais de provas e expiações, um mundo de regeneração, onde não há mais dor nem sofrimento. Isso é uma coisa extraordinária, mas também pela livre escolha, a alma que está encarnada pode ter sim a opção, e esta é muito fácil porque ela é facilitada pelos prazeres mundanos, pelo desejo de poder, de ser superior, de tirar vantagens e proveitos aonde não deve. Esta escolha fatalmente vai levar essa alma a repetir novamente a experiência de um mundo de provas e expiações. E não será uma vida simples, uma existência, será centenas, porque tem que repetir os processos desde o início, refazer as provas, ser testado em todas as situações novamente, em condições diferentes, porque vai ser outra escola, outro mundo. Certo que ao mesmo tempo é uma oportunidade de levar conhecimento e experiências, e mesmo que sejam inconscientes, mas vai ajudar a desenvolver outros mundos. Mas é o mínimo que essa alma deve fazer, contribuir. Mas ela também tem o prejuízo do atraso da sua evolução. As pessoas dizem assim, o dinheiro traz a felicidade, o poder traz a felicidade, o estar acima de todos, ter um cargo de distinção, de visibilidade, famoso, traz felicidade. Olha, eu acho que sem dinheiro, infelizmente, a gente não tem nem o que comer, mas dizer que o dinheiro traz a felicidade, não. O dinheiro geralmente é uma das piores provas que uma alma pode experienciar nesse mundo de dualidade, porque ele facilita os caminhos da perdição. Temos sim que ter o essencial, e o essencial é um direito de cada alma encarnada. Se não tem, é porque ou não fez o dever, ou então porque alguém está tendo o livre-arbítrio, obviamente, de impedir que a outra faça, porque tem pessoas sim que impedem que os outros consigam ter o mínimo, pelo menos. Então são várias possibilidades.
O que nós devemos entender é que existem duas situações que então fica melhor para entender, que é a prosperidade e a escassez. A prosperidade não é quando você tem dinheiro. Ser próspero é ter o conjunto todo favorável. O dinheiro basta ter o suficiente. Tu não vai comer dinheiro, tu não vai levar dinheiro junto no caixão, mas tu tem o dinheiro para ter a tua vida digna. Mas tem que ter outras qualidades, outras propriedades, outras coisas nesta vida. É o conjunto. Estar bem de saúde, ter um relacionamento ou relacionamentos bons, né? Agradáveis, satisfatórios, ter um trabalho onde se sente realizado, ter uma família boa, né? Sem problemas, enfim, morar num lugar onde não tenha grandes problemas de eventos naturais, que não tenha problemas com vizinhança também, que sempre tem, né? A gente sabe, problemas de tantas coisas, enfim. Ser próspero é estar bem, é o conjunto da obra. Não precisa ter muito, o suficiente. Esse é um direito da alma da terra. Se tem alguém que está tendo menos do que merece, é porque ele, numa vida anterior, teve muito e não soube valorizar e agora tem que experienciar o outro lado. Por mais que digam, mas é por causa de tal situação, por causa que há opressão, por causa que isso, por causa daquilo, não tem justificativa. Isso é apenas uma forma de entender uma causa, mas não é isso. A causa está em nós, está dentro, está lá numa vida passada. A alma, ela tem uma vida só. O corpo é que nasce, cresce, vive e morre. Em cada encarnação, a alma experiencia algumas coisas. E é sempre uma sequência. E também uma consequência. Se numa vida a gente abusou do que tem, na outra a gente vai sentir a falta exatamente daquilo que abusou no excesso. E, de fato, como a gente sempre diz, o dinheiro é uma das piores provas que uma alma pode experienciar, porque ele é um trampolim para a perdição. Não ter a quantia necessária, ter o excesso. A quantia necessária, ela é realmente muito útil e até, eu diria, desejável, né? Recomendada, mas o excesso do dinheiro, o excesso do poder, o excesso de valores também pode ser um desequilíbrio. Nós precisamos achar o equilíbrio. Então, mesmo os valores, né? Valores morais. A pessoa é boa demais. Bom, boa demais também, já diz o nome, demais. Tudo que é demais transborda. Se a pessoa é boa demais, ela não vive a vida dela também. Ela não faz as suas experiências. Ela tem que, de vez em quando, saber que tem experiências dentro dessa vida que ela é boa, que ela é uma pessoa do bem. Mas ela tem que experienciar. Tem situações, sim, que ela precisa ser um pouco dura também, porque ela precisa aprender algo. Se ela é boa demais, se ela se doa demais, ela não faz nada para ela. Ela faz pelos outros só e ela deixa para trás as suas próprias lições. Então tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é o ponto. Não é a quantidade nem para cima nem para baixo. O equilíbrio é o ponto de sustentação. É como uma gangorra. Quando ela está na horizontal, está no equilíbrio. Ninguém está acima e ninguém está abaixo. Agora, quando um lado desce, o outro sobe. Quando o outro sobe, o outro desce. E assim vai. Nós não temos que escolher viver a gangorra. Temos que saber que existe a gangorra dentro da vida. Quando aparece uma situação, tentar resolver, tentar compreender, porque tudo é aprendizado. Então, o que é a felicidade? Todo mundo sonha com a felicidade. A felicidade é o conjunto de tudo, o equilíbrio. O equilíbrio desse conjunto é que forma uma situação, ou que cria uma situação que a gente poderia dizer a felicidade. Então, você quer ser feliz? Não adianta querer a melhor profissão do mundo, ter um salário alto, ter um carro do ano, ter uma casa, não sei o que. Isso não é felicidade. Isso são propriedades, são situações. Felicidade é o conjunto da obra, é o equilíbrio de tudo. Quando você se sente cheio, pleno, satisfeito, sem excesso. O excesso, ele não é bom. Os excessos são muito prejudiciais, ou muito mais prejudiciais do que a falta. A falta é simplesmente uma falta, mas não faz mal.
sente a necessidade daquilo que não se tem. O excesso, ele é prejudicial, porque ele traz grandes transtornos, consequências. Então seja feliz, tenha aquilo que é necessário e saiba usar, na medida e na dose certa. O equilíbrio. Ser feliz é ter o equilíbrio. Vamos repetir aqui mais uma vez, o equilíbrio da balança, do peso e das medidas. Experiencie a vida, viva cada momento, sinta estar vivo, sinta estar neste planeta de provas e expiações, sinta que você está aqui, sinta o seu lugar, sinta a tua situação, sinta o teu sentir, viva o sentir, viva o momento presente, experiencie, faça como quando você vai comer qualquer coisa, sinta o gosto da vida, viva e solte cada momento. Não fica com aquela situação, porque isso é bom, vou ficar para sempre. Não, você tem outras possibilidades, outras experiências, tem outras coisas para experienciar. Claro, não jogue fora antes da hora, tem o tempo. Viver e soltar não é a todo momento pular de galho em galho como um macaco, né? É sentir o aconchego, sentir o prazer, sentir a dor também. Se eu tenho um problema, que eu passo por uma dor, essa dor está me dizendo alguma coisa. Não adianta eu querer amaldiçoar essa dor, me libertar dela sem entender o porquê. Obviamente que ninguém quer ficar com uma dor, mas sinta o que tem por trás daquela dor. O que isso está me mostrando, o que isso quer me dizer. Não existe acaso, existe sempre uma causa. Esse desconforto, essa dor, o que quer me dizer? Por que eu preciso passar por isso? O que isso... A minha alma quer falar através dessa dor. Por que eu não escuto? Se a minha alma não tem boca, ela vai usar o corpo. O corpo é a expressão da alma. Por isso a alma reencarna, senão não precisaria de carne, não precisa de osso, de matéria, nada, né? Para quê? Para sofrer? Sim, porque a nossa consciência é moldada através do sentir, das experiências. Tudo é experiência. Então, viva e solte cada experiência. Quando o Cristo dizia, levanta-te e anda. Por quê? Porque toda vez que a gente cai, não precisa cair de tombo assim, rolar pelo chão. Cair numa vibração, cair numa emoção, baixar a frequência. É uma queda. Se você cai, sim, são as experiências. Levanta-te e anda, porque são as experiências da vida, são os tombos da vida que nos fazem grandes, nos fazem fortes, vencedores. E estamos também num tempo de compreensão das coisas. Nós compreendemos as coisas hoje, muito mais do que se compreendia uns tempos atrás. Não dá para dizer que tem alguém ignorante nesse mundo. Tem gente que se faz de ignorante para tirar vantagem. Mas as consciências estão num ponto que cada um sabe o que quer e o que não quer. E vai fazer as suas escolhas conscientemente, mesmo que diga que não vai acontecer nada, que não tem problema, que depois morre e acaba tudo. Então, aposte as suas fichas. Aposte, a ver se depois que morre acaba tudo. Se você pudesse lembrar das vidas passadas, você saberia que você só tem uma vida continuada, interrompida de vez em quando, cada vez que o corpo precisa ser descartado. Então faz uma troca do invólucro carnal, da vestimenta da alma. Mas tudo está no seu ritmo e cada um está na sua consciência, na sua frequência, e que vai determinar a linha de tempo da nova terra ou do exílio. E agora o momento é decisivo. As coisas vão ser realmente muito intensas e muito rápidas. Então, agora eu vos deixo, como sempre, com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. E hoje eu trago
um assunto que está muito atualizado. Preste atenção no seu corpo. Todas as respostas estão, mesmo que seja de forma criptografada ou holográfica, mas as respostas estão no corpo. Quando dizemos que as respostas estão dentro, significa isso. Não tem nada fora de nós. Existe algo sim externo, mas é o coletivo, o individual, o pessoal da própria alma está dentro de nós. Estamos inclusive chegando a um tempo, não demora muito, que vai terminar essa questão de ajudar o outro em termos de esclarecimento. Esse trabalho como eu faço, por exemplo, os curadores, né? Os orientadores espirituais, tudo isso vai terminar, porque nós somos um espírito elevado, uma alma elevada, e nós vamos saber o que precisamos, o que não precisamos. Obviamente, aquela alma que vai ascensionar. Aquela alma que não vai ascensionar vai continuar na ilusão, vai continuar na terceira dimensão, num outro planeta, obviamente. Tudo está se definindo agora. Nunca como agora, nesses últimos anos, nós vimos tanta coisa acontecer. E não vimos praticamente nada, porque ainda não é hora de ver. Nós vamos ver o suficiente para entender, de fato, que é uma transição planetária, que é uma ascensão da alma. Estamos dentro de uma geração, dentro de uma existência, de uma encarnação, passando pelo processo final da transição e ascensão. Isso é uma experiência única no universo. Outros planetas fazem também esse tipo de movimento, mas não com a característica da Terra. A Terra é um planeta que vai sempre servir de comparação, de referência, porque já foi dito aqui também algumas vezes que a Terra é um planeta escola e uma das escolas mais duras, não somente da galáxia Via Láctea que nós pertencemos, mas de todo o universo local, pelo menos esse universo daqui. Então, o nosso corpo está querendo dizer algo, porque quando a alma precisa se expressar, ela não tem a boca para falar, ela não manda recados através de palavras e nem de outra forma, ela manda sempre o recado através de sensações desconfortáveis para chamar a atenção. Porque se fosse mandar uma mensagem trazendo uma sensação maravilhosa no corpo, a gente não iria prestar atenção, ia só degustar aquela sensação porque é bom. De fato, nós temos por hábito dar atenção naquilo que nos incomoda. Sempre foi assim e vai ser assim até o final, né? Todos vocês têm pelo menos algumas pessoas na família ou no círculo de amizades, nos relacionamentos, vocês estão vendo pessoas realmente numa situação bem complicada, seja de saúde, seja de sintomas inexplicáveis, seja de problemas psíquicos, emocionais. Aquilo que nós dissemos algumas vezes, né? Muitos vão entrar em parafuso, muitos vão entrar em desespero, e muitos também vão enlouquecer, porque ao não compreender certas coisas, pode sim a pessoa entrar em desespero, em conflito existencial, né? Porque agora existe um tempo que é preciso finalizar. Não vai ser igual para todos, porque cada um é um indivíduo, por isso nós dizemos sempre, o plano é individual. Não há plano de alma igual para duas almas, porque cada uma está numa frequência diferente, porque tem as vidas passadas diferentes, tem as existências, cada uma delas, cada um viveu o seu dia a dia da sua forma, da sua maneira, pensou de um jeito, agiu de um jeito diferente. Não há possibilidade nenhuma de haver duas almas exatamente na mesma frequência. Mas vamos ver, sim, duas linhas gerais. Aqueles da ascensão e os da não ascensão. Essa é a parte que define tudo, né? Que também
foi dito como comparação, separação do joio e trigo, ou das linhas de tempo da nova Terra e ainda da 3D, né? Então cada um vai estar onde deveria estar pela sua frequência, que representa os seus esforços, o seu aprendizado, a sua vontade, o seu querer, o seu trabalho, a sua sementeira, enfim, as suas vidas. Ninguém é responsável e nem ninguém é cobrado que seja feito algo para os outros mudar as suas frequências. Podemos ajudar, sim, sempre que nós formos solicitados, devemos ser solícitos, praticar a caridade, a solidariedade, a compaixão, o amor incondicional, tudo que nós já estamos cansados de dizer, mas a ascensão é individual. O processo tem que ser feito pela própria alma encarnada. Não há a mínima possibilidade de alguém dizer assim, eu posso te salvar. Isso não existe. Não existe, nós não temos nem o direito de fazer isso. Nem o Criador e nem os seres abnegados que nos amparam fazem isso. Eles dão todo o auxílio, prestam a sua ajuda sempre que for necessário, sempre que nós pedirmos, mas eles respeitam a nossa vontade e nós temos que fazer a mesma coisa. É preciso apenas compreender que cada um que está encarnado tem chance de ascensão. Nós temos as informações, e isso inclusive consta lá no livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, psicografado através do espírito Joana de Ângeles. Ela cita lá inclusive algumas coisas que depois vieram tantas vezes, outras informações que fecham com esta mensagem, que nós estamos no final da transição planetária e, como já foi dito aqui, nós estamos no último século, que deve ter começado este último século por volta de 1950, porque a transição começou 200 anos antes, em 1750. Mais ou menos. A gente não pode dizer que seja a data exata, mas é uma aproximação. Em 1950 até 1970, milhões de almas muito perversas, que não encarnavam porque não queriam mais encarnar, porque a reencarnação é uma escolha da alma quando está no plano astral, né? Se compraziam tanto no mal que não queriam mais nem reencarnar. Vieram numa reencarnação compulsória, isto significa que quando se deram conta estavam encarnadas, mas não pelo lado do mal, como tem gente que diz que a reencarnação é uma imposição dos arcontes. Não, foi a imposição do divino para dar uma oportunidade, a última e derradeira. Sabemos que a maioria não aproveitou, não está aproveitando e não vai aproveitar a oportunidade. Mas algumas almas aproveitaram e vão aproveitar. Isso é o que importa. Mas fora esses milhões de almas, ninguém mais encarnou sem ter a chance de ascensionar. Sabemos que mais da metade não vai ascensionar, mas todos têm oportunidade. Por que não vai? Porque não quer. Não faz o suficiente. É como lá na escola, todo aluno que entra numa escola, ele tem possibilidade de aprender e passar de ano, passar de fase. Mas se ele não quer, se ele não se esforça, tudo bem que, como já disse outras vezes, não sei como funciona hoje as escolas, porque faz tanto tempo que eu completei meus estudos e agora é um pouco diferente. Parece que hoje não reprova ninguém, mas não reprova porque colocaram lá que não reprova, mas é o aprendizado. Na Terra, a lei divina não é a lei dos homens. A lei divina é soberana, justa e não tem nenhum interesse particular, individual, não faz nenhuma distinção. É lei divina.
ascensiona quando atingir a frequência. O tempo é infinito, a alma é imortal. Portanto, tempo existe no universo, porque é tanto tempo que não existe o tempo, né? É infinito. Mas muitas pessoas agora vão passar por alguma situação de desconforto, como nós dissemos no título aqui, né? Preste atenção, porque o corpo está te dizendo onde você tem que mexer a energia. Nunca se viu tantos problemas não justificados, não sendo que não tem causa, né? O pessoal que trabalha na saúde sabe disso. Porque é o corpo dizendo para a consciência, né? Olha, presta atenção aqui, presta atenção ali, tem coisas para mudar, né? O que não está conseguindo entender? É a limpeza das velhas energias, é a própria transformação do nosso corpo de base carbono para base cristalina. Tem alguns resgates também, sim, mas não é tanto quanto você possa imaginar, não. A maioria dos sintomas são sintomas da ascensão, mudança. É preciso mudar alguma coisinha. A dor estará de acordo com a resistência de cada um. Então a dor é uma opção. Por mais que ela se manifeste, ela vai apenas se manifestar para dar o recado. Mas não precisa aguardar essa dor por dias, semanas, meses ou anos. Compreender, aceitar e deixar ir. É o recadinho, é o carteiro que vem trazer uma cartinha, né? Uma correspondência, uma notícia, um recado. Receba a dor como você recebe o carteiro. Diga bom dia, receba a mensagem e se despede dele, né? Simples. Aliás, parece simples, né? Para aqueles que entendem. Mas até entender, o caminho é árduo. Compadecer-se daqueles que não estão compreendendo, que estão passando pela situação. Muitos estão passando por situações de desconforto para poder realmente atingir a frequência da nova Terra. É preciso fazer essa limpeza, esse ajuste energético. Mas muitos também vão sentir a dor, o desconforto, para compreender que não fizeram o dever e que esta terra vai fazer uma transição e ele não vai fazer parte. Aí as pessoas dizem, mas como saber se eu estou nessa frequência da nova Terra ou estou na frequência que leva para outro planeta? Bom, eu não posso saber, mas a tua consciência sabe. Quando nós agimos sempre com a intenção do bem comum, do bem coletivo, tem gente que age para o bem próprio. Não quer nem saber se o outro vai morrer de fome, o importante é que ele tenha a despensa cheia, né? Estou dando aqui um exemplo para dizer que o bem é o bem de todos, o bem comum, porque nós somos um todo, somos uma teia. Eu não posso estar numa frequência elevada se eu estou desarmonizando algo ao meu redor, se eu estou agredindo pessoas, se eu estou agredindo natureza, animais, plantas, se eu não estou em harmonia. E eu sei quando eu estou em harmonia, você sabe quando está em harmonia. Quem que não sabe? Algumas pessoas podem não saber, sim, elas têm problemas mentais, mas daí é outra situação. Ela não tem a responsabilidade daí. É óbvio, né? A justiça divina não cobra nada daquele que não pode ter nada para dar. Você está com a consciência plena, está bom dos neurônios, como se diz, né? Então você sabe aonde está a tua intenção. É no proveito próprio, em detrimento dos outros, do de alguém ou de algo? Ou é pensando no todo, porque agora nós vamos formar essa teia. Definitivamente a teia da luz, do bem, da quinta dimensão. Ou nós nos integramos nesta energia, nessa frequência, ou estamos fora. Duas linhas de tempo, duas teias. Diferentes em termos de frequência, de vibração. Quantas pessoas estão lutando só por seus interesses?
não sentem a mínima compaixão por nada e por ninguém. Só olham para o seu umbigo. Antes do desencarne, essa pessoa vai precisar sentir um pouco, pelo menos, da diferença da frequência, para que ela sinta que ela realmente perdeu uma grande oportunidade. A maior oportunidade de todos os tempos, mas dos tempos infinitos, não desses anos dessa vida, de todas as vidas, de todos os séculos, milênios. É preciso, sim, vai haver isso. Vai sentir enquanto está no corpo e depois vai sentir ainda mais ao desencarnar, quando é levada para as naves e é recebida amorosamente pelos espíritos elevados, acolhida, consolada e orientada, porque ela vai precisar ser orientada para saber que vai embora desse planeta e vai continuar em outro lugar, a sua saga da terceira dimensão, até atingir a frequência, o futuro, sabe lá quando. Mas tem oportunidade também, sim. Não dá para dizer que está tudo terminado. É uma pena que se atrasa, mas paciência. Então agora nós vamos entrar num tempo de grandes sintomas, algumas tribulações também, obviamente, porque faz parte do processo. Já dissemos que a Terra, como planeta, como consciência, vai fazer uma transição o mais suave possível, porque foi mudada essa linha de tempo. Então não vai ter o Armagedon, não vai ter destruições catastróficas, como diziam antigamente. Todas essas previsões não existem, não funcionam. Caíram por terra, porque foi mudada a linha de tempo. Mas cada um vai passar a sua turbulência pessoal de acordo com a necessidade. Quando você compreende, quando você aceita, tudo fica melhor, o processo fica mais leve. Não é preciso sofrer além daquilo que já está programado dentro do plano de alma para quitar alguma pendência, alguma coisa. Por isso que às vezes a gente colocou tantas oportunidades anteriores, né? A dor é uma opção. Sim, porque nós optamos por sofrer mais ou menos, porque se a dor é apenas a mensagem, receba a mensagem e deixa ir. Não precisa guardar ela para si, né? Colocar ela para dentro de si, deixar lá para todo o tempo, não é necessário. Preste atenção no seu corpo. Sinta mais ele e veja cada sensação, cada dor. Esses ajustes, eles são sintomas que, se a pessoa for fazer exames médicos, laboratoriais, enfim, consultar um especialista, tá complicado porque o especialista, hoje o médico, o profissional da saúde, ele já não tem muito o que dizer, porque não aparece nada. Se não aparece nada, não tem nada materializado ali, não tem nada físico de fato. Mas as pessoas insistem, querem uma solução, e às vezes a solução é a medicação desnecessária, às vezes, né? É preciso ter um pouco de cuidado, porque todos os medicamentos também têm elementos químicos e o corpo está expelindo exatamente aquilo que não é mais natural. Então, uma coisa puxa a outra. Vamos nos ajudar através da nossa própria consciência, da nossa própria mente, da nossa vontade, do nosso entendimento das coisas. Tem tantas maneiras de aliviar sintomas. Respiração, água em abundância, alimentos mais leves, descansar um pouco mais o corpo, porque também tem horas que ele pede esse descanso. Contato com a natureza, exposição ao sol. Precisamos dar um pouco de ajuda para esse corpo, senão ele vai sentir o peso da mudança e vai se refletir em sintomas. Às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho tempo. Bom, às vezes, como se diz, né, no popular, se você não para, o universo dá um jeito de parar você, né? Quando é preciso dar uma descansada, tem que dar uma parada, sim. Então, cuide sim do seu corpo com carinho, porque é teu. É o teu cavalinho. Mas lembre-se que você é essa alma que está nele. Não escutar a alma é não escutar a tua própria voz, a tua própria consciência. Vai escutar quem? Aquele que quer te levar para o precipício, para o descaminho? A tua alma não quer isso para ela. Por isso ela não quer isso para você. Mas é preciso escutá-la.
Escute o seu corpo, preste atenção nele que ele te dá as respostas. Aprenda se não sabe. Tem muita técnica, hoje tem muito estudo sobre isso, hoje estudos sérios. Então, mãos à obra. Vamos, a partir de hoje, prestar atenção, vamos evitar certos desconfortos e vamos também entender um pouco para ajudar algumas pessoas que vão precisar do nosso auxílio. Tudo que fizermos para o outro, estamos fazendo para nós mesmos. Lembre-se disso. Então agora eu vos deixo com um abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.